As catacumbas do Vaticano. Apenas esta combinação de palavras, pronunciada mesmo em um sussurro silencioso, soa como um convite para um mundo de mistérios, enigmas, segredos, intrigas e histórias não reveladas. Imediatamente diante de nossos olhos, como cenas de um filme de aventura, surgem imagens de corredores escuros, úmidos e sinuosos, escondidos profundamente sob a terra, atrás de paredes maciças de pedra, iluminados apenas pela luz tremuluzente de tochas. Imaginamos salões antigos, cobertos pela poeira dos séculos, preenchidos com manuscritos antigos, pergaminhos amarelados, obras de arte inestimáveis, artefatos de civilizações há muito desaparecidas e, possivelmente, segredos capazes de revolucionar nossa compreensão do mundo, da religião, da história da humanidade. O que realmente se esconde sob os magníficos palácios papais, sob a majestosa Basílica de São Pedro, sob as praças e jardins do Vaticano? Que segredos guardam essas paredes antigas que testemunharam a mudança de épocas, a mudança de pontífices, a mudança de regimes políticos? Que segredos protegem essas catacumbas que testemunharam intrigas, conspirações, lutas pelo poder e possivelmente os eventos mais incríveis? Hoje, tentaremos, pelo menos um pouco, levantar o véu de sigilo que envolve as catacumbas do Vaticano e descer, mesmo que virtualmente, a essas profundezas misteriosas para conhecer as lendas, teorias e hipóteses mais interessantes, mais cativantes, mais estimulantes à imaginação, associadas a este lugar incrível, a este coração da Igreja Católica, a este centro de poder e influência mundial. Preparem-se para uma jornada fascinante ao coração do Vaticano, onde a história se entrelaça com mitos, onde a realidade faz fronteira com a fantasia e onde a verdade é inseparável da ficção. O Vaticano, como sabemos, é o menor estado do mundo, um estado anão, um enclave localizado no centro de Roma, capital da Itália. Mas apesar de seu tamanho modesto, minúsculo, a área do Vaticano é de apenas 44 hectares, este pequeno estado tem uma influência enorme, colossal na política mundial, na cultura, na religião e, é claro, uma história riquíssima, secular, cheia de mistérios e enigmas. Durante muitos séculos, começando na era do cristianismo primitivo, os papas romanos, chefes da Igreja Católica, coletaram coleções inestimáveis de obras de arte, pinturas, esculturas, afrescos, mosaicos. Coletaram livros antigos, manuscritos, documentos escritos à mão, muitos dos quais, felizmente, sobreviveram até nossos dias e são mantidos nos mundialmente famosos Museus do Vaticano e na igualmente famosa Biblioteca Apostólica Vaticana. Essas coleções são um verdadeiro tesouro, um patrimônio inestimável de toda a humanidade. Mas o que está sob elas, sob esses museus, sob essa biblioteca, sob esses palácios, sob essas praças? O que se esconde nas profundezas da colina do Vaticano? Oficialmente, de acordo com todos os guias turísticos, todas as obras de referência, todas as enciclopédias, as catacumbas do Vaticano são, antes de tudo, uma necrópole, ou seja, um cemitério antigo, um local de sepultamento dos primeiros cristãos que viveram em Roma nos primeiros séculos de nossa era, bem como um local de sepultamento de papas romanos, cardeais, bispos e outros altos funcionários da Igreja Católica. A parte mais famosa, mais visitada, mais reverenciada desta vasta necrópole subterrânea é claro, o túmulo de São Pedro, o apóstolo Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus Cristo, considerado, segundo a tradição católica, o primeiro Papa romano, o primeiro chefe da Igreja cristã. De acordo com a tradição cristã, o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta dos anos 60 do primeiro século de nossa era, e seu corpo,
foi secretamente enterrado por seus seguidores na colina do Vaticano, que naquela época ficava fora da cidade e era um lugar deserto, abandonado. Escavações realizadas no Vaticano no século XX, em meados do século passado, realmente descobriram, sob o altar principal da Basílica de São Pedro, sob a majestosa cúpula criada por Michelangelo, um antigo local de sepultamento que, como muitos estudiosos, arqueólogos, historiadores e, é claro, representantes da Igreja Católica acreditam, é o túmulo autêntico do apóstolo Pedro. Este lugar, marcado por uma lápide modesta, tornou-se um local de peregrinação para milhões de cristãos crentes de todo o mundo que vêm ao Vaticano para venerar as relíquias do Santo Apóstolo. Mas além do túmulo de São Pedro, as catacumbas do Vaticano, como mostram as pesquisas arqueológicas, escondem outros sepultamentos não menos interessantes, catacumbas antigas, capelas subterrâneas decoradas com afrescos e mosaicos, e também, segundo rumores, lendas e numerosas teorias, arquivos secretos, repositórios ocultos, salas escondidas nas quais são armazenadas não apenas relíquias inestimáveis, mas também, possivelmente, os segredos mais íntimos da Igreja Católica, segredos capazes de revolucionar nossa compreensão do cristianismo, da história, do mundo. E aqui, na junção da realidade e do mito, começa o mais interessante, o mais cativante, o mais intrigante. Existe um número enorme das mais variadas lendas, mitos, teorias da conspiração, rumores e especulações sobre o que realmente é armazenado nas catacumbas secretas, inacessíveis a estranhos, do Vaticano. Falam de manuscritos antigos, pré-cristãos, contendo conhecimentos proibidos, esotéricos, de ensinamentos secretos, de rituais mágicos. Falam de testemunhos sobre a vida de Jesus Cristo que contradizem radicalmente a doutrina oficial da Igreja, conforme estabelecida nos Evangelhos. Falam de relíquias milagrosas, possuidoras de poder incrível, capazes de curar doenças, conceder imortalidade ou mesmo governar o mundo. E, é claro, não faltam teorias sobre contatos com civilizações extraterrestres, sobre alienígenas, sobre acordos secretos entre o Vaticano e extraterrestres. Uma das lendas mais populares, mais difundidas, mais discutidas, está ligada ao chamado Arquivo Secreto do Vaticano, ou, como é oficialmente chamado, o Arquivo Apostólico Vaticano. Na verdade, este arquivo, contrariamente ao seu nome, não é tão secreto, no sentido de que não está completamente fechado para estranhos. Está aberto a pesquisadores, a estudiosos, a historiadores, mas o acesso a ele é estritamente limitado, estritamente regulamentado, e nem todos os documentos ali armazenados estão disponíveis para estudo. Esta restrição de acesso, este véu de sigilo, naturalmente dá origem a muitos rumores, especulações e teorias da conspiração sobre o que é tão secreto, tão proibido, tão perigoso escondido por trás das portas fechadas do arquivo do Vaticano. Dizem, por exemplo, que no arquivo secreto do Vaticano são guardadas as cartas autênticas, não editadas, de Pôncio Pilatos, o procurador romano da Judeia, que, segundo os Evangelhos, condenou Jesus Cristo à crucificação. Nestas cartas, supostamente, Pôncio Pilatos descreve uma história completamente diferente de Jesus, não aquela que conhecemos da Bíblia, uma história que questiona a natureza divina de Cristo. Falam também de evangelhos antigos, apócrifos, não incluídos no texto canônico do Novo Testamento, que contêm outras informações, desconhecidas para nós, sobre a vida e os ensinamentos de Jesus, informações que poderiam mudar radicalmente nossa compreensão do cristianismo. Outra lenda, não menos popular, afirma que nas catacumbas do Vaticano, em repositórios secretos, estão escondidos os imensos tesouros dos Templários, uma poderosa e misteriosa ordem de cavaleiros medieval fundada no século XII para proteger peregrinos que se dirigiam à Terra Santa.
Os templários, como é conhecido da história, não eram apenas guerreiros bravos, mas também financistas habilidosos, banqueiros. Acumularam enormes riquezas, possuíam terras, castelos, navios por toda a Europa e no Oriente Médio. Mas no início do século XIV, em 1307, o rei francês Filipe IV, o Belo, que devia aos templários enormes somas de dinheiro, decidiu se livrar de seus credores e acusou a ordem de heresia, de adoração ao diabo, de outros crimes terríveis. A ordem dos templários foi dissolvida, seus líderes foram presos e executados e suas propriedades confiscadas. Mas, segundo a lenda, os templários conseguiram esconder seus tesouros mais valiosos, suas relíquias, seus arquivos, e um dos lugares onde poderiam ter feito isso era o Vaticano, com o qual a ordem tinha relações próximas, embora complicadas. Existem teorias ainda mais fantásticas, incríveis, que, no entanto, encontram seus apoiadores, especialmente entre fãs de teorias da conspiração e ufologia. Estas teorias afirmam que o Vaticano, por muitos anos e possivelmente séculos, tem escondido da humanidade informações sobre contatos com civilizações extraterrestres, com alienígenas, e até armazena em suas catacumbas secretas, em seus repositórios ocultos, fragmentos de naves alienígenas que caíram na Terra, e possivelmente até os corpos dos próprios alienígenas, vivos ou mortos. Esta teoria, é claro, não tem nenhuma confirmação científica, documental, mas continua a agitar mentes e gerar cada vez mais novos rumores e especulações. É claro que a esmagadora maioria dessas lendas, mitos, teorias da conspiração são apenas conjecturas, fantasias, especulações que não têm nenhuma base real, documental. Mas, por outro lado, não se pode negar que o Vaticano, com sua história secular, com sua enorme influência, com seu tradicional secretismo, é um lugar verdadeiramente envolto em mistério, um lugar onde a história se entrelaça com mitos, onde a realidade é inseparável da ficção e onde, em princípio, tudo é possível, mesmo o mais incrível. Quem sabe que outras descobertas nos aguardam no futuro, que outros segredos estão escondidos nas catacumbas do Vaticano, sob suas praças, sob seus palácios, sob suas catedrais? Talvez algum dia, graças a novas tecnologias, novos métodos de pesquisa, novas descobertas, finalmente aprenderemos a verdade sobre o que realmente é armazenado dentro dessas paredes antigas, nesses corredores escuros, nesses arquivos secretos. E por enquanto, só podemos fazer suposições, estudar fatos, analisar lendas e esperar por novas descobertas que possam um dia lançar luz sobre esses segredos seculares, mudar nossa compreensão do passado e, possivelmente, do futuro. Obrigado por estarem conosco nesta jornada fascinante, cativante e ligeiramente mística às catacumbas do Vaticano, ao coração da Igreja Católica, a um mundo de mistérios, enigmas, lendas e histórias não contadas. Juntos, examinamos as lendas e teorias mais interessantes, mais populares, mais estimulantes à imaginação associadas a este lugar incrível. Mas a conclusão final, como sempre, cabe a vocês, nossos espectadores. Se gostaram deste vídeo, se aprenderam algo novo, se refletiram sobre as questões eternas sobre religião, história, poder e segredos, não se esqueçam de deixar um like, deixar seu comentário, compartilhar seus pensamentos, suas impressões, suas versões. O que vocês acham que realmente está escondido nas catacumbas do Vaticano? Que segredos guardam essas paredes antigas? E é claro, inscrevam-se em nosso canal para não perderem novas investigações, novas jornadas ao mundo do desconhecido, novas descobertas e hipóteses. Compartilhem este vídeo com amigos, discutam, debatam, pois, como é sabido, a verdade nasce no debate
e a verdade está sempre em algum lugar próximo. É preciso apenas saber como procurá-la e não ter medo de fazer perguntas, mesmo as mais ousadas, as mais incríveis. Até a próxima!